Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Segundo dados da Nielsen, pelo 12º ano seguido, o vinho mais vendido do Brasil é o Pérgola. O vinho de mesa produzido pela vinícola Campestre, com uma produção anual na casa dos 45 milhões de litros, é o vinho mais vendido do Brasil. Em embalagens de 750 e de 1 litro, a quantidade produzida permite a produção de mais de 60 milhões de garrafas. O Pérgola ele é produzido principalmente com as uvas Bordeaux e Isabel, né? Ele é um vinho de mesa, é produzido a partir de uvas compradas pela vinícola Campestre com famílias ali da região, né? Ao todo mais de 850 famílias, e é um grande sucesso de mercado no Brasil aí nesses últimos tempos. A Nielsen, na sua pesquisa, ela divide o Brasil em 7 áreas, e o Pérgola liderou o consumo em 5 dessas 7 áreas. Ele só não é líder de mercado no Sul, onde ele não aparece no top 5, e no Nordeste, onde ele aparece em segundo lugar. As outras marcas que completam o top 5 dos vinhos mais vendidos do Brasil são todos vinhos de mesa: Quinta do Morgado, Campo Largo, Chalice e Dom Bosco. Sempre importante lembrar, né, que o vinho de mesa ainda é a maior fatia do consumo no Brasil em volume, ainda que os vinhos finos, os vinhos importados, venham ganhando espaço e, claro, em valor representem aí uma parte bem mais significativa do mercado. Vale lembrar que a vinícola Campestre, né, que produz o Pérgola, também tem a sua linha de vinhos finos feitos com uvas viníferas, com a marca Zanotto, né, a partir de vinhedos localizados lá em Vacaria, onde eles têm toda uma estrutura de produção, de receptivo, e em breve vão ter hotel também lá, tudo em volta aí da produção de vinífera. E numa semana em que ocorreram as degustações en primeur lá em Bordeaux, apesar da queda de interesse nos vinhos da região, o que faz com que os preços estejam aí em queda, uma pesquisa aponta que a confiança dos profissionais nos vinhos de Bordeaux está em alta. O estudo ele é produzido anualmente pela Wine Lister, está na sua 10ª edição, pedindo para profissionais da indústria análises quantitativas e qualitativas de 134 vinícolas da região, entre as mais destacadas, conferindo ali pontuações de 0 a 10. A média de confiança nos vinhos de Bordeaux esse ano ficou em 6,4, uma alta em relação ao 5,9 do ano passado e ao 6,2 do ano anterior. Com os profissionais demonstrando alta de confiança em 117 das vinícolas pesquisadas. Entre os fatores chaves citados pelos participantes para definir suas notas estão as pessoas responsáveis pelas vinícolas, a posição dessas vinícolas na região, história de continuidade, além de terroir e consistência. A nota mais alta foi concedida ao Chateau Petrus com 9,1, seguido de Cheval Blanc com 8,6 e Chateaus Latour e Lafite com 8,5. Mas nem tudo são flores na França, e a França retomou a destilação de crise, com uma verba do governo de 40 milhões de euros e a expectativa de converter em álcool industrial 120 milhões de litros de vinhos tintos e rosados, o equivalente a mais ou menos 160 milhões de garrafas. O produtor que desejar participar deve entregar um mínimo de 30 hectolitros de vinho e ele receberá do governo 30 euros por hectolitro, e mais 3 euros vão ser pagos ao destilador. Apesar do alívio, a expectativa do setor era de um apoio maior, permitindo uma destilação do dobro deste volume. Mas essa medida já acompanha os 130 milhões de euros que o governo separou para o apoio à remoção de vinhedos. Nos últimos anos, a França já precisou socorrer o setor com apoio à destilação de grandes volumes de vinhos excedentes nos estoques, injetando um total de 200 milhões de euros, somando os anos de 2023 e 2024, para a destilação de 4,4 milhão de hectolitros de vinhos, e outros 250 milhões de euros na crise do Covid em 2020, quando foram destilados 2,6 milhões de hectolitros. E na Itália, a Marchesi Frescobaldi, um dos mais tradicionais, mais fortes produtores da Toscana, e que tem o seu investimento lá na Sicília, na zona do Etna, né, comprou ou adquiriu o controle recentemente da Tenuta delle Terre Nere, ampliou as suas posses lá na Sicília, com a aquisição de mais 7 hectares de vinhedos pertencentes à família Moretti Cuzzeri, que são vizinhos da Tenuta delle Terre Nere, na mesma área ali que é a Contrada Santo Spirito.
Com isso, a área total de vinhedos da Frescobaldi no Etna chega a 47 hectares, com potencial de produzir aí até 220 mil garrafas de vinho por ano. O valor da transação não foi revelado, mas o preço médio para venda de vinhedos nos crus dos Etnas ali está por volta dos 90 mil euros por hectare. E em mais um sinal da queda da demanda por bebidas alcoólicas na China, pela primeira vez em 25 anos, desde a sua entrada na Bolsa de Valores local, o maior produtor de baijiu do país, uma das maiores empresas da China, a Queiqiao Multai, registrou uma diminuição no seu lucro e no seu faturamento. O lucro da gigante caiu 4,5%, chegando a 12 bilhões e 70 milhões de dólares, acompanhado de uma queda de 1,2% no faturamento. A queda foi puxada por uma maior cautela do consumidor chinês e um cenário econômico difícil, mais uma crise das hipotecas que vem forte lá na China, fora maiores restrições do governo para compra e oferta de bebidas alcoólicas em eventos oficiais. Outros fabricantes de baijiu também enfrentaram quedas, mas o impacto mais emblemático, claro, é na Queiqiao por ser a empresa principal. Vale se lembrar que a Queiqiao Multai já foi a maior empresa da China, no geral, entre todos os setores, ocupando hoje a 5ª posição nesse ranking. Apesar desses números negativos do ano anterior, os números do ano novo lunar na China foram promissores, com a demanda ficando acima do esperado. E os conflitos no Golfo afetam também o mercado de eventos de bebidas, com a Diageo essa semana anunciando que a fase final do World Class, a competição de bartenders que eles realizam anualmente, será transferida de Dubai para a Escócia em função das instabilidades na região. No anúncio, a Diageo reafirmou a intenção de realizar a etapa final do World Class em Dubai, porém agora no ano de 2027. A empresa não deu maiores detalhes sobre a competição de 2026 em seu novo local, mas informou que em breve divulgará mais detalhes. E o mercado afirma que a família Brown, controladora da Brown-Forman, sinalizou para a Pernod Ricard que a proposta de fusão entre as duas empresas conta com o seu apoio. A família Brown manifestou interesse maior nessa fusão na Pernod, porque isso lhe garantiria uma participação societária e ainda uma presença na operação da empresa, diferente da proposta de 15 bilhões de dólares que foi feita pela Sazerac, mas que é uma proposta de aquisição, de compra integral da Brown-Forman. Além disso, os portfólios da Sazerac e da Brown-Forman têm muitas semelhanças, muitas similaridades, o que por um lado reduz custos, mas diminui os ganhos de eventual complementaridade dos portfólios, essa complementaridade muito mais presente no caso da Pernod. Há boatos que a proposta da Pernod poderia também incluir uma parte financeira, uma compensação financeira parcial para a família Brown, além da troca de ações, e até por isso aumentaram conversa sobre um potencial IPO da Pernod Ricard na Bolsa de Valores na Índia, o que seria uma forma de financiar esse movimento sem a necessidade de expandir os débitos da empresa. Já do lado da Sazerac, além da oferta de compra pela Brown-Forman, eles também estão de olho em expandir a empresa por outros lados, visando ampliar a sua presença na Índia, onde eles já têm uma participação na John Distilleries, que é um dos principais produtores de destilados no país. A presença no mercado indiano é estratégica, o consumo de destilados na Índia é muito forte, com 20 milhões de novos consumidores entrando no mercado a cada ano, e a perspectiva de que em 2032 a Índia se torne o maior mercado para bebidas destiladas do mundo. A John Distillers tem registrado crescimento constante na casa dos 2 dígitos e tem seu valor de mercado estimado aí na casa dos 426 milhões de dólares. E essa semana, para facilitar a vida de quem precisa estudar para provas e competições, a Alsácia aprovou a inclusão de 10 castas novas em caráter experimental em seus vinhedos, incluindo castas clássicas de outras regiões e castas Piwi, aquelas que são resistentes, são castas híbridas resistentes a fungos, a doenças e que têm características organolépticas próximas de castas Vitis vinifera. Foram aprovadas 3 novas castas tintas, sendo elas a Colíris, a Syrah e a Nebbiolo, e 7 novas castas brancas, que são a Jaune Terre, Opalor, Celenor, Voltis, Sauvigny Gris, Rolle, que é Vermentino na Itália, e Chenin Blanc.
As novas castas podem representar até 5% da área de vinhedos da vinícola e até 10% dos cortes, sendo permitido o seu uso nos vinhos da AOC Alsace e também da AOC Crémant d'Alsace, porém não é permitido o seu uso em Grand Cru, em Liedi, em Vendange Tardive e Sélection de Grenoble. Vai valer certamente a mesma coisa das castas experimentais de Bordeaux e da Voltis, que foi liberada lá em Champagne. É um tempo aí de análise para ver como que essas castas se adaptam, para ver se elas passam a integrar oficialmente as castas da região, com liberdade de uso por parte dos produtores ou não. Essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim e deixa aqui o seu comentário. E na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.